E Bulbe! Lacrate Forever! Que saudade, hein, galera? Grande momento! Linhagem Geek na área. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos conversar sobre Olhos de Wakanda, Eyes of Wakanda. 4 episódios no Disney Plus. Estreou quando? Sábado? Foi sábado que estreou ou sexta? Estreou. E olha, vou te falar, hein, galera. Gostei, viu? Gostei do que vi. Sempre achei bem interessante o universo wakandano, de verdade. Quando eu fui assistir o Pantera Negra nos cinemas, achei sensacional. Eu conhecia muito pouco sobre o Pantera Negra quando ele apareceu em Guerra Civil. E o Pantera Negra, ele foi muito bem apresentado em Guerra Civil, muito bem desenvolvido, e depois teve seu filme solo, e aí depois eles lacraram no Lacrate Forever. Mas mesmo assim, o personagem Pantera Negra é um personagem interessante, o universo de Wakanda é legal, o Vibranium é bem legal, e aqui eles conseguem trazer boas histórias. Aqui a gente vai separar assim, ó, a gente vai falar rapidamente do traço e desse conceito de forma que não me atrai, sabe? Não me atrai esse conceito de forma. A anatomia dos personagens é uma anatomia que não me agrada. A forma da cabeça, as bocas são muito feias, sabe? As curvas são meio estranhas. O shape da galera é estranho. Eu não gosto desse tipo de desenho, desse tipo de formato, tá? Então eu já vou começar falando sobre essa parte aqui, porque aí a gente vai conversar sobre os episódios e a gente não vai ficar macetando o tempo todo. Então, tirando isso, me agradou, as histórias me agradaram, eu achei os plots interessantes, individualmente, episódio por episódio, tem umas lacratezinhas, mas não quebra a experiência. Pra mim, num contexto geral, gostei de Olhos de Wakanda e vamos conversar sobre isso no vídeo de hoje. Eu achei um pouco chato. Eu achei, como o Gabriel falou, eu não gosto. Eu tenho muito problema com animação estadunidense, né? A animação americana. Eu acho tudo muito parecido, tudo muito igual. Também não gosto do traço. A animação um pouquinho PowerPoint em alguns momentos. Mas a história é legal. Algumas histórias são ok. Mas eu não sou muito fã de spin-off de herói. Não sou. Tipo, vou resumir. Uma história do Pantera Negra, eu quero que tenha o Pantera Negra. Uma história do Homem-Aranha, quero que tenha o Homem-Aranha. Eu não quero saber nenhuma história do universo desses heróis sem eles. Então, assim, são muitas dificuldades, mas é uma opinião minha, você pode discordar tranquilamente. Você tem uma animação não muito boa, você tem um traço não muito bom, e você tem full spin-offs, que não me interessa nenhum desses personagens aqui. Então, pra mim, foi bem complicado assistir, mas vamos falar, não é de todo mal, não. Tem algumas coisinhas bem legais. Eu gostei particularmente mais do último capítulo, mas eles tentam juntar, né, tudo ali, um pouco da Itália antiga, China. É muito parecido com a estratégia do Predador, né? Isso. Você pega um pouquinho ali do Japão, Predador, do Japão, a Segunda Guerra Mundial, tem momentos históricos grandes, né? O Eyes of... Eyes ou Eye? Eyes no plural, né? Of Wakanda, ele tenta fazer a mesma coisa, uma maneira interessante, mas aqui pra mim faltou, por exemplo, no Predador você tem o Predador. Aqui... falta o Pantera Negra, né? Exato, falta. Mas pra mim, você pode ter gostado. O que você pode gostar também é dar um presente pro seu pai. Este domingo é Dia dos Pais, hein? Então você não pode esquecer de dar presente pro papai. E a gente vai dar uma grande dica pra você, que são os produtos aqui da Dante Capelli. Você tem carteiras, pulseiras para relógio, itens de escritório, cintos, malas, chaveiros e muito mais. Você vai entrar no site dantecapelli.com.br, vai escrever no cupom ali, Linhagem Geek. A gente vai dar um descontão pra você. Se você não conhece a Dante Capelli, entra no site, entra no Instagram, você vai ver que é uma empresa 100% brasileira, com valores incríveis, muita qualidade. Você tem os produtos 100% feito
à mão e 100% couro. Então aqui não tem nenhuma malandragem, os produtos são excelentes, você precisa dar esse presente legal para os seus pais com desconto Linhagem Geek no cupom. Não perca tempo. Então vamos lá, galera, vamos lá, ó, já pra começar a brincadeira, vamos falar individualmente dos episódios. O episódio número 1, chamado Na Cova do Leão, ele começa em Creta, em 1260, na época minoica. Foi um período de prosperidade dos gregos, e vemos aqui a galera vivendo tranquilamente na ilha até serem invadidos pelos piratas liderados pelo Rei Leão Dourado, que a gente vai descobrir mais pra frente no episódio, que na verdade foi um antigo soldado de Wakanda que acabou desertando ao seu país e se tornou um rei extremamente poderoso. Vemos que seus generais vêm de civilizações diferentes, mostrando que o cara começou a dominar o mundo em diferentes lugares. Tem um samurai, mostrando que já dominou uma parte do Japão, como também uma nórdica e também um do Egito. Um dos defensores de Creta acaba dizendo uma frase que o próprio T'Challa diz em Vingadores Guerra Infinita: para os filhos do Thanos, conseguirá sangue e poeira. Aqui é a galera, né, não vi Jamém, se emociona, né? Então, eu acho que a série também não funciona muito pra mim, porque eu não vi Jamei e nem para sempre vou te amar. Então, pra mim, qualquer easter egg que temos aqui, bastante easter eggs, citações, isso não funciona comigo. O mesmo golpe não funciona com o mesmo cavaleiro. Então, tem um monte de easter egg, um monte de citações ali, referências, mas isso não é só isso que vai me deixar emocionado. Algumas pessoas são capturadas e meio que forçadas a seguir o novo rei, sendo marcadas com a marca da cara do leão. Até que uma antiga Dora Milaje vai ser marcada. Com isso rola um flashback e vamos para o Wakanda, mostrando a história de Noni, uma antiga Dora Milaje da tribo Mercante. O Wakanda é composta por 5 tribos e uma delas é a tribo Mercante, que utiliza principalmente roupas roxas e azul escuro. No flashback mostra que o líder dos piratas foi o antigo oficial de Wakanda, chamado Leão, e acabou desertando do seu país e levando consigo diversos equipamentos de vibrânio. A gente percebe que todos os episódios, sim, são artefatos, você, né, tem a busca pelo vibrânio fora de Wakanda. Isso eu achei legal. Temos várias missões e em todas as missões, em todas as eras e épocas, é um wakandano responsável, um agente de Wakanda, indo até o local para resgatar o vibrânio. Isso poderia funcionar muito bem em um filme do Pantera Negra, para você desenvolver os personagens secundários, cada um em uma missão para ir buscar alguns artefatos que tenha vibrânio. Isso funcionaria num filme do Pantera Negra com o Pantera Negra, mas para você desenvolver bem e mostrar pro público as habilidades, né? Tanto de uma Dora Milaje, todo mundo já sabe, né? Mas aqui a gente tem também uma Dora Milaje, né? A trama é bem simples, ela era uma Dora Milaje, ela fracassa e tem a oportunidade de recuperar seus status se for atrás do cara e recuperar os artefatos e trazer o leão de volta pra Wakanda. Porque com esses equipamentos ele poderia facilmente dominar o mundo. Voltamos do flashback, então vemos Noni derrotar ali quem estava torturando-a e se libertando. Vemos a vastidão de navios piratas que o leão estava comandando. Ela então começa a lutar contra capitães do cara, eliminando um por um. Então, eu tenho que falar aqui da cena de ação triste. Eu não gosto dessa... Eu até gostei, tá? Você tem sangue, né? Eu até gostei. Eu não gosto dessa cena de... As cenas de ação das animações dos Estados Unidos eu acho muito falsa. Não, a animação ocidental... ela falsa, né? A animação ocidental, principalmente no que se refere a confronto, a luta, ela tá muito aquém do anime, precisa aprender bastante, tá? Mas eu gostei, tá? Eu deixei me levar. Ó, utilizando uma arma para matar o outro, chamando a atenção do próprio leão, que monta uma lança com vários equipamentos wakandanos. Ela usa uma karambit. É legal, eu gosto. O Rei Dourado a confronta finalmente e diz que, na verdade, era um antigo soldado de Wakanda.
e que o Wakanda o enviou para o mundo com uma força especial chamada Hatut Zerazi, mas que ficou conhecida como Cães de Guerra, igual ao pai de Killmonger. Mesmo sendo irmão do rei de Wakanda, ele também era um cão de guerra, como foi mostrado no primeiro filme do Pantera Negra. É um pescoço muito grande essa animação, né, cara? É, assim, ó, o desenho da cabeça, né, você vê, a cabeça parece um vaso, parece uma moringa, sabe? Eu não gosto desse tipo de desenho. Também não. Não acho legal. Moringa é sacanagem, né? Eles basicamente são espiões espalhados pelo mundo para recuperar artefatos perdidos e servindo ali como espiões em outras civilizações para saberem o que está acontecendo. Esse conceito foi introduzido nos quadrinhos durante a run escrita por Ta-Nehisi Coates, iniciada em Black Panther, volume 6, em 2016, que inclusive é a base de histórias para a adaptação do Pantera Negra nos cinemas. Lembrando que esse Ta-Nehisi Coates, ele ia escrever o filme do Superman negro, tá? Depois de muito blá blá blá, ameaças tal, ela acaba derrotando o leão numa luta cheia de pirotecnias wakandanas, mas ela não aceita a derrota facilmente e acaba ativando uma bomba. E o leão acaba se matando, dizendo que prefere morrer livre do que ir preso em Wakanda. Basicamente o que acontece com Killmonger no final do primeiro Pantera Negra. Noni escapa, podemos ver que alguns equipamentos de Wakanda sendo perdidos no fundo do oceano, e o episódio termina com ela retornando a Wakanda e sendo reintegrada como uma Dora Milaje, mas ela acaba se recusando e se registra como membro dos Cães de Guerra. É legal, né? Ela fala que nunca se viu ali como Dora Milaje, né? Quer seguir o próprio caminho dela, é um plot antigo, mas eu acho legal essa ampliação de Wakanda, mas eu preciso Tarcísio do Pantera Negra aqui, viu? Ó, episódio número 2 pra mim é o melhor, tá? Gostou do 2? Adorei. Episódio número 2 se passa em Troia, em 1190 a.C., mostrando a Guerra de Troia, e também apresenta aqui, logo no começo, tanto Odisseu quanto Aquiles, personagens muito importantes nesse conto. E é o que é muito perto ali do Nolan, hein? Do ano que vem, a Odisseia. Eu gostei por conta disso também, eu já fiquei pensando no Nolan. Incrivelmente fizeram Aquiles loiro aqui, né? Tá O vendo? episódio começa com bastante ação, tendo uma tentativa de invadir a cidade de Troia, e então vemos um cão de guerra chamado Menon, ao lado de Aquiles. Mas apesar de parecer aliado, ele estava ali a princípio para recuperar o artefato de Vibrânio que estava com a princesa de Troia. Eu gostei. Sabe que lembrou? O príncipe lembrou o Orlando Bloom. É Parece verdade. que eles se inspiraram ali no filme de Troia. Eu gostei do fato dele ter amizade com Aquiles, né? Dele ter ido pra resolver o artefato, mas acabou tendo uma amizade verdadeira com o Aquiles. Grande Aquiles. Na invasão Aquiles. inicial, ele acaba levando uma flechada na mão ao defender Aquiles e depois acaba indo para sua base utilizando um spray com uma espécie de vibrânio para se recuperar do ferimento. O interessante aqui é que mostra como o Wakanda tá sempre à frente do tempo em tecnologia. Isso é legal mesmo. E uma coisa que é muito interessante de Wakanda é a tecnologia de Wakanda. Que é muito bem retratada no UCM. Sim. E isso aqui também é muito retratado, né? Como o Wakanda tem uma tecnologia extremamente avançada em relação aos humanos comuns. E é interessante que é a grande discussão, né, de Wakanda, de não deixar as pessoas entrarem, justamente para não querer ter um interesse de roubar ali, se apoderar da tecnologia, né? Isso é bem mostrado no primeiro filme do Pantera Negra. E foi até base de muita discussão política, né? De Wakanda ser protecionista, né? E tudo mais. A grande discussão, polarização da internet. Durante uma conversa com Aquiles, Menon acaba falando que eles são amigos e tudo mais. E a conversa vai, conversa vem. E ele acaba dizendo que ele está ali para colocar as moedas de ouro no Aquiles quando ele morrer. Justamente fazendo uma referência à cultura grega, onde eles tinham que colocar moedas de ouro nos olhos para pagar o barqueiro do submundo. Isso é legal, é o Caronte. É isso aí. Você paga ali, você deixa ali pra pagar o Caronte. Nesse momento aparece Odisseu
Odisseu falando sobre o cavalo de Troia, uma trégua que eles estavam fazendo, mas na verdade é falsa, onde os troianos acreditam que tinha ouro, comida ali dentro, mas na verdade acabam tendo soldados para invadir Troia e atacar a cidade pela noite, que é justamente o que acontece aqui, mas com a participação de Menon. Aquiles lidera o ataque, porém com todo o exército, porém Menon acaba traindo Aquiles, deixando-o para a morte e indo atrás do seu objetivo, que era recuperar o artefato de vibrânio que estava no colar da princesa. Obviamente Aquiles consegue escapar ali no meio da guerra e vai atrás de Menon. Eles acabam se confrontando, com Aquiles acreditando que ele fazia parte de Troia e estava o traindo o tempo todo, e que mentiu para ele durante esse tempo inteiro. Detalhe que o Menon, nessa missão, ele fica 9 anos servindo ao lado do Aquiles. Sim. Em várias batalhas, então tem uma amizade muito legal. E o Aquiles defende o Menon em relação aos outros gregos. Os outros gregos desconfiam do Menon. É muito legal como é construída a relação de amizade deles, porque pontua na hora que ele salva o Aquiles, né? Que ele põe a mão pra tomar a flecha. E aí depois os gregos desconfiados do Menon, e o Aquiles defendendo ele, que isso fortalece mais ainda a narrativa pro final do episódio, que é onde o Aquiles vê que o Menon o trai, e aí tem uma luta entre eles, e o Menon acaba matando o Aquiles. Legal que ele corta o tornozelo do Aquiles. Sim, ele já sabe, né? do ponto fraco. Ele corta o tornozelo do Aquiles e fala: Aquiles, não se levante. Não se levante. Mas mesmo assim ele levanta, vai pra cima, e o Menon acaba matando Aquiles, põe a moedinha de ouro e acaba voltando pra Wakanda com o artefato, mas ele fica mal por ter matado o Aquiles. Eu achei que foi bem legal isso. Foi legal. Missão em primeiro lugar, né? Foi legal. Missão dada é missão cumprida, né? Ficou interessante o fato de você abordar ali o cavalo de Troia, a construção, né? De tudo que a gente já viu em filme e tudo mais. O interessante, o ponto bom e criativo desse lance aqui de Wakanda, dessas missões, é você sempre estar trazendo um contexto histórico famoso, e aqui eles usaram bem ali o cavalo de Troia e o Aquiles, obviamente, que é um personagem que dá mais peso também pra história. O Aquiles lembrava muito o Hércules do desenho. É verdade. Da Disney. Agora vamos pro episódio número 3, que pra mim é o pior episódio, tá? Bem fraquinho, e bem com lacrate. Fraco, bem fraco o terceiro episódio. Tem uma ação legal, mas assim, a resolução do episódio é péssima. A história é muito fraca, muito mal contada, o roteiro é horroroso. Mas vamos lá, ó. Aí agora já é na China, né? Aí se passa na China em 1400, durante a dinastia Ming. O Caco Antibes adora. Detalhe aqui pro pai do Shang-Chi, né? O verdadeiro mandarim. Ele está com os 10 anéis há mais de 500 anos como mandarim e criando seu império. Os caras ficam, né? É igual o Maduro, né? Tá com muito tempo com os anéis também lá na Venezuela, né? Nesse episódio vemos um cão de guerra recuperando um artefato feito de vibrânio. Ele pega justamente um artefato com uma cabeça de dragão, já que na China os dragões são grandemente venerados como seres inteligentes, bondosos e protetores. O cão de guerra então foge em sua nave escondida, mostrando mesmo que nessa época o Wakanda já era muito avançado em tecnologia. Com uma nave que voa extremamente rápido, ele parte para casa na sala de artefatos. Ele coloca o item que recuperou e vai conversar com o seu chefe, Capitão Ebu. Durante essa conversa, a gente vê justamente a máscara do leão do primeiro episódio, o colar do segundo. O capitão informa então que existe algo errado. O Alto Conselho deixa claro o tamanho do problema ao dizer que os objetos nas mãos erradas podem representar o fim de Wakanda. Logo em seguida, vemos uma Punho de Ferro que acabou se infiltrando ali na nave, invadindo Wakanda, justamente para recuperar o artefato. Utilizando a máscara clássica dos personagens de quadrinhos, ela sai espancando geral. Aqui a gente tem a lacrate clássica, né? Mas como você tem o multiverso, é uma espécie de multiverso, né? Mas tem a Punho de Ferro nos quadrinhos, sim, mas sim. Já uma época mais progressista. Mas não tem problema. Pra não falar, né, que não falei das flores,
tem uma movimentação interessante na animação dessa personagem. Ela luta muito bem, eu gostei. Eu gostei dessa movimentação dessa personagem. Você vê muito artes marciais, isso eu achei muito legal, viu? Sim, o roteiro é bem fraco, a gente já vai falar por quê, mas eu gostei bastante dela, tá? A máscara também lembra o tecelão de teia. Ó, Basha vai atrás da Punho de Ferro e descobre que ela é justamente a mulher que ele estava no começo do episódio. Então rola um flashback, mostra a história. Ele faz a mesma coisa que o Menon faz. Sim. Ele se envolve com o pessoal ali, tal, pra fica cumprir junto a missão. Pra cumprir a missão, né? Ela ajudou bastante ele e tal. Os dois acabam fazendo uma luta ali, em trens, bem legal a movimentação, tal, um trilho de mineração de vibrânio, lembrando bastante a batalha de T'Challa com Killmonger no Pantera Negra 1. Esse conceito da mulher do Punho de Ferro, ela surgiu em 2006 e 2009, escrita por Matt Fraction, e aí a HQ expandiu o mito do Punho de Ferro, revelando que Danny Rand é apenas o mais recente de uma linhagem ancestral de guerreiros escolhidos por Kunlun. Aparecem punhos de ferro em outras eras como Orson Randall, Punho de Ferro do século XX, Wu Aoshi, primeira mulher Punho de Ferro, entre muitos outros, cada um com estilos próprios. A luta vai até a sala de artefatos roubados, onde ela cita o dragão imortal Shollow, onde o Punho de Ferro tira o seu poder. Então, durante a luta, ela acaba retirando o pedaço do vibrânio da estátua e entregando para o Wakandano Ali. Aí... esse final foi ridículo. Não, é muito sem roteiro. Eu não sei o que fazer. Porque assim, o dragão, né? Era uma estátua do dragão e a língua era de vibrânio. Depois deles quebrarem tudo, dela bater em todo mundo, ela falou assim: ela vai até o dragão, arranca a língua, dá a língua de vibrânio pro Basha e pega e leva o dragão. Ela falou assim, aí ela fala: era só você ter me falado. E acabou. Assim, esse final foi ridículo, tá? Podre. Bem podre. Mas a movimentação da Punho de Ferro deu uma salvada. Exatamente. Bom, episódio número 4, O Último Pantera. Quando eu vi o nome do episódio, eu falei: agora vai aparecer o Pantera. Né? Mas vamos lá. O quarto episódio se passa na Etiópia, mais precisamente na cidade de Adawa, 1896, aonde a Itália está tentando colonizar a cidade. Porém, ela é derrotada na guerra. Vemos então a história do príncipe Tafari e o cão de guerra Kuda, extraindo um vibrânio ali na surdina durante a guerra. O príncipe recupera o artefato sozinho e acaba citando a primeira cão de guerra que acabou fundando toda essa galera. A diretora Noni, a primeira cão de guerra a recuperar um dos artefatos perdidos de Wakanda, que é a que aparece no primeiro episódio. Eu gostei dessa história aqui. Eu gostei também. Esse episódio 4, eu acho que é o meu favorito, junto com o do Aquiles. Do Aquiles. Eu também gostei bastante do 2 e do 4. Eu gostei bastante aqui do príncipe, né? Aprendendo, né? Fazendo uma missão ali já com o cara guiando, mas aí tem aquela questão de não obedecer e tudo mais. A juventude. A juventude querer fazer uma coisa histórica, né? Eu gostei desse aqui. No começo do episódio, quando eles estão voltando pro Wakanda, vemos o Vigia rapidamente no céu, bem rapidinho, sendo o único episódio que ele tem na animação. Durante a conversa entre o príncipe e Kuda, vemos que Kuda faz parte da tribo de mineração e que ele também acabou derrotando um pirata traficante de escravos chamado de Ben Peace. A gente pode perceber aqui que nesse episódio o artefato recuperado é o machado que a gente vê no museu sendo recuperado pelo Killmonger. Enquanto eles estão conversando sobre o passado de Kuda e o futuro príncipe, eles são surpreendidos por uma pantera negra do futuro, invisível, e tem mais tecnologia que eles, e chega ali pra tentar roubar o artefato. É legal essa parte. É legal, mas é muito parecido com a parte do Punho de Ferro, né? Todo mundo sai na mão, aí na hora, espera! Isso. Espera que eu quero falar com vocês. Aí ela coloca eles num genjutsu, isso, né? Mostrando que o Wakanda é destruído por causa do roubo desse martelo. Genjutsu do Itachi. Um belo genjutsu, e aí mostra uma horda de bichos e tal. E o que é essa horda nos quadrinhos? É basicamente os opostos dos Celestiais. Os Celestiais são responsáveis por criar universos e planetas. A horda é basicamente a contraparte deles, onde são super insetos de uma mente coletiva que destroem planetas e que
que vai destruir o planeta Terra no ano de 2400. Bom, a Pantera Negra diz que por eles terem recuperado justamente esse machado levando para Wakanda, acabou alterando a história, fazendo então Wakanda nunca se levar a revelar para o mundo e criar uma conexão aberta com o planeta Terra, que foi o que T'Challa acabou fazendo no final do Pantera Negra 1. Ela diz que esse artefato deve ser retirado e voltado ao seu local, onde eles acabaram recuperando lá no meio da guerra da Etiópia, porque isso aqui iria levar ele até o local onde viraria a parar no museu na mão do Killmonger. Tudo começa quando o filho esquecido de Wakanda encontra aquele machado, sem isso acontecer um evento em cadeia, levando T'Challa justamente a alterar o futuro. Outro detalhe aqui é ver que ela é do futuro e que utilizou uma tecnologia de viagem do tempo de Wakanda, onde só ela conseguiu sobreviver a essa viagem do tempo porque tinha a erva coração. Só conseguiu fazer isso uma única vez, mostrando que o Wakanda nunca se revelou ao mundo e que o Wakanda nunca conversou com Tony Stark. Eu acho que legal. Aqui temos uma Pantera Negra, né? É lógico que com toda a história, você tem... aqui não é uma lacrate absoluta, né? Porque você tem várias possibilidades, várias... Como é que é o nome da palavra? Não são várias idades, várias gerações. Você tem várias gerações aqui de Wakanda, então acho que não tem problema, mas eu fiquei feliz de ver um Pantera Negra aqui. Você dá mais peso, né? E ela foi a sobrevivente ali, ela, a Pantera Negra, que viajou no tempo pra impedir. Acho legal ela explicando, né, como o tempo, né, cada ação cria um negócio e a galera, os dois, né, o príncipe e o cão de guerra ali, precisavam colocar o machado no mesmo lugarzinho que ele pediu pra Wakanda não ser destruída. Nesse episódio temos alguns confrontos impressionantes entre Pantera Negra e a Horda, que é classe A mesmo, a luta é muito boa, com vários momentos de uso de poderes bem superiores ao Pantera Negra tradicional, o que faz sentido com a forma como o Vibranium é mostrado sempre com essa fonte de tecnologia. Um dos detalhes interessantes disso aqui mostra pra nós como Howard Stark pode ter conseguido umas dessas peças perdidas de Vibranium ao redor do mundo para justamente criar o escudo do Capitão América. Voltando aos protagonistas, enquanto ela fica protegendo o portal, o príncipe Tafari e Kuda acabam retornando o artefato de onde eles retiraram, fazendo assim com que a história fosse reescrita. E aí finaliza muito bem. Isso sim. Finaliza muito bem como é apresentado o Killmonger pra gente no Pantera Negra 1. O Killmonger ali, com o seu casaquinho jeans, o seu cabelinho, né, cabelinho na grife, olhando pro machado, terminando os 4 episódios de Olhos de Wakanda. Num contexto geral, para esta animação, eu vou dar a nota 7. Eu vou dar a nota 5. Tem algumas coisinhas legais, a animação você acaba se acostumando depois, né? Você acostuma, então eu dou nota 5 pra passar de ano. Muito bem, galera. Coloquem nos comentários o que vocês acharam de Eyes of Wakanda. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.